Então, vamos dar seguimento ao nosso ciclo de estudos do livro A Fuga dos Monges Bom. Estamos aí nessa jornada com esses mestres da tradição, acompanhando desde suas juventudes. Agora a gente vai entrar na etapa de formação e estamos aprendendo não só sobre a história deles, mas sobre a história do Tibete, sobre a história do Bom. Tem sido uma experiência muito enriquecedora, né? Nós iniciamos, então, com uma prática informal de Guru Yoga, com tomada de refúgio interno. Essa prática, ela visa nos conectar com o momento presente, visa também a estabelecer uma relação com a linhagem do bom, visa receber as bênçãos dos mestres da linhagem, especialmente dos nossos professores, Yongtse Rinpoche, Tenzin Wangyal Rinpoche. Então, nós começamos nos acomodando, posição mais confortável, respiramos com consciência da respiração entrando e saindo, respiração inicialmente bem profunda, lenta. Soltamos as tensões do nosso corpo, deixamos os problemas do cotidiano para fora deste momento, é momento de estudo, momento de relaxamento, momento de conexão com uma tradição muito especial que nos alimenta, nos nutre espiritualmente, intelectualmente, culturalmente. Independentemente da nossa tradição, da nossa linhagem, a gente pode fazer essa prática visualizando Yongtse Rinpoche, que está ao fundo de minha tela. Nós podemos visualizá-lo em nossa frente como sendo a representação, a união de todos os mestres, de todos os Budas, de todas as Dakinis, de todos os seres iluminados, de todos os seres que realizaram a natureza da mente e que fizeram votos de nos ajudar a percorrer este mesmo caminho, um caminho de liberação do sofrimento e de realização da, da bem-aventurança última, da liberdade última. Então, nós visualizamos essas qualidades iluminadas na imagem de Onsen Rinpoche e a gente recebe da testa de Onsen Rinpoche uma luz branca que chega até a nossa testa, trazendo bênçãos, energias, empoderamentos do corpo iluminado. Ou seja, nós estamos nos abrindo para reconhecer o nosso próprio corpo como a expressão da iluminação acontecendo aqui e agora. A gente respira com consciência neste momento em que estamos recebendo essa luz, essas bênçãos, essas energias, para aprofundar a experiência e torná-la mais concreta e direta. A gente pode prestar atenção em nosso corpo, particularmente na quietude do nosso corpo. Nosso corpo está parado, nós não estamos nos movendo, nós não estamos correndo, nós não estamos nos movimentando. A gente pode, por exemplo, para ajudar
no reconhecimento dessa quietude, a gente pode imaginar uma montanha grande como o Everest, como o Monte Kailash, montanha mais próxima de nós aqui, do nosso contexto, mas essa ideia de uma montanha sólida, imóvel. A gente respira em nosso corpo, nessa quietude, e a gente toma consciência, a gente busca tomar a consciência de que essa quietude, ela é, na verdade, inseparável do próprio movimento. A gente só se move porque há uma base de quietude. E a gente só reconhece a quietude porque há o movimento acontecendo. A gente está buscando com o Guru Yoga, com a ajuda dos mestres, é auto-reconhecer essa natureza fundamental, essa natureza básica, essa base de todas as manifestações. E aí, pela porta do corpo, a gente reconhece isso com a quietude. Agora, a gente pode fazer essa experiência com a fala. Então, a gente traz a atenção para a nossa garganta e visualiza, imagina, sente que do coração do mestre, que do coração do guru, que no coração, aliás, desculpa, que na garganta do mestre, na garganta do guru, na garganta do professor, na garganta de Aung Tsin Rinpoche, sai uma luz vermelha, chega ao chakra da nossa garganta, trazendo as bênçãos, as energias e o empoderamento da fala iluminada, do som iluminado. A gente quer reconhecer e experienciar que todo som, toda vibração é a própria iluminação acontecendo. E a gente pode aprofundar, sentir essa experiência, buscando nos conectar com o silêncio. Neste momento agora, nós estamos em silêncio. Mas o silêncio também é inseparável do próprio som, da própria expressão da fala, das vibrações, dos barulhos. Porque se não houvesse uma base de silêncio, tudo seria só barulho. Portanto, não haveria o próprio som, não haveria fala, não haveria vibração, não haveria esse movimento que caracteriza o aspecto do som, da fala. E da mesma forma, a gente só reconhece o silêncio enquanto base da fala, porque nós percebemos a fala ocorrendo neste espaço de silêncio, nessa base de silêncio. Então, é essa união, é essa consciência que nós estamos tentando, com a ajuda dos mestres, realizar. E não apenas realizar agora, aqui nessa prática, mas integrar isso em nossa vida cotidiana. Integrar isso a todo momento reconhecer essa natureza imutável da quietude, do silêncio e também do espaço que nós podemos experienciar a partir do nosso coração, do chakra do nosso coração, e nas tradições tibetanas, representa o espaço fundamental da nossa própria mente. É ali onde ocorrem as bases do pensamento, das emoções. Então a gente pode receber uma luz azul de bênçãos, de empoderamentos, de energias,
da mente iluminada. O que a gente quer, né, e a gente pede para os mestres é que nos ajudem a reconhecer que todo pensamento, que toda a emoção, que toda atividade mental seja reconhecida como a própria expressão da iluminação. Porque a gente abre o coração, recebe essa luz azul e para aprofundar a experiência, a gente pode buscar se conectar com o espaço onde os pensamentos surgem, com o espaço onde as emoções surgem, e é o mesmo espaço onde os pensamentos permanecem por um período, as emoções permanecem por um período, por um período é o mesmo espaço onde passam também. Então, o que resta é o espaço aberto, espaço totalmente livre, um espaço que acolhe tudo. A gente percebe também que o espaço da mente, essa base fundamental, ela é inseparável das próprias expressões que surgem como pensamento, que surgem como emoções. Os textos falam que é como o, o céu e o sol e os raios do sol. Essas experiências, esses fenômenos estão todos juntos no espaço, acontecendo ao mesmo tempo, cada um com a sua qualidade. Mas como a gente poderia separar o raio do sol e vice-versa? É a mesma natureza. Assim é com os nossos pensamentos e com nossas emoções. Então, essa união também do espaço com a mente, com as expressões da mente que a gente está buscando auto-reconhecer e sustentar e integrar. Então, a gente respira, agradece e inicia mais esse ciclo de estudos. Nós paramos na, na apresentação de um capítulo que é chamado como Melhores Amigos, que são os. Não sei se está aparecendo a tela. Não, não abri ainda aqui, desculpa. Um minuto. Que são os dois outros monges que compõem esse trio de amigos que nós vamos acompanhar, e que são Sandier e o Santen, junto com o Yongtse Rinpoche. Vão ser, na verdade, hoje a gente acompanha olhando de trás para frente, eles não sabiam disso, mas eles vão ser responsáveis por praticamente manter viva a tradição do bom nessa fuga do Tibete. E a gente então estava ali quase terminando, estava quase terminando o capítulo, fala dos melhores amigos, que são Sanjay e Santen, que já se conheciam antes de ir para o monastério. Ambos vinham de uma mesma região, ambos vinham de uma família, de famílias ricas, né, relativamente ricas, de grandes comerciantes, os pais deles comercializavam com a China, tinham gados, tinham animais, tinham terras, podiam sustentar a educação deles com, com grandes incentivos, incluindo a construção de casa, né, se não me engano, para Sandier, lá no mosteiro onde ele estudou inicialmente. Então, eles têm uma formação e uma história de vida diferente do Yongtse Rinpoche, que nós vimos que é uma história bem mais, é, com mais necessidade, né? Ele passou por mais necessidade. Então, o, o texto aqui segue.
dizendo que o Sandier, aliás, o Santen, ele foi ao monastério por obrigação, para dar a impressão isso, né? Que ele, a depressão não, o texto é claramente, ele explicita isso, ele é claro quanto a isso. O Santen, ele não queria levar essa vida de monge, mas era uma tradição, era uma tradição, pelo menos naquele momento, talvez seja ainda até hoje, lá no Tibete, de que os filhos mais velhos dessas famílias, com mais posses, né, é, é, que esses filhos fossem ao monastério, enquanto as famílias que não podiam, tinham que manter esses filhos, inclusive para o trabalho, nas terras, para sustentar as famílias. Mas o Santen, ele não, pelo menos até esse momento da história, ele não se identifica muito com esse mundo religioso. Já o Sandier, que a gente vai começar a ver agora aqui, estava mais interessado nesses estudos. Então o texto diz que enquanto Santen penava em seus estudos, Sandier parecia dançar por eles. Mergulhava nos textos sagrados, muitos com centenas de anos, passando horas os memorizando. Para ler os textos não encadernados, sentava-se de pernas cruzadas sobre um dos longos bancos de madeira cobertos por tapetes, a poucos centímetros do chão de pedra, ao lado de fileiras de outros monges. Sandier colocava os textos oblongos sobre uma mesa de madeira que se estendia ao longo do banco. Com cuidado e reverência, desatava as fitas vermelhas que prendiam as folhas soltas entre as capas. As capas superior e inferior de cada livro não encadernado ou pecha, eram envoltas em seda vermelha. Ele consumia cada página de caligrafia tibetana, folheando delicadamente cada folha de 30 centímetros sob a mesa gasta. Então, são aqueles livros tibetanos clássicos que a gente conhece bem, né? A tradição diz que os escritos se originaram de ensinamentos orais transmitidos de mestre a discípulo ao longo de milhares de anos. O zelo de Sandier pelo aprendizado só era igualado por sua disposição de ajudar os outros. Ele aprendeu a arte da medicina com dois de seus três irmãos, ambos treinados em medicina herbal tibetana. Aplicava seu conhecimento cuidando de todos que procuravam sua ajuda, como duas mulheres que apareceram no mosteiro após uma jornada de vários dias. Elas usavam vestidos tradicionais de lã escura e aventais multicoloridos sobre pesadas tubas de lã. As tubas são também essas peças clássicas que se utilizam em muitas tradições, né? Inclusive aqui no Ocidente. Eram tímidas e falavam um dialeto diferente, mas Sandia rapidamente conquistou sua confiança. Uma das mulheres tinha um problema que relutava em revelar. Sandier percebeu sua hesitação e falou com ela em particular, extraindo a queixa com perguntas gentis. Providenciou para que as mulheres se hospedassem com sua família. Conforme a tradição da medicina tibetana, Sandier examinou a urina delas, verificou o pulso e observou a cor e as características da língua antes de prescrever ervas e um plano de dieta, exercícios e meditação. Medicina tibetana clássica, né? Elas melhoraram visivelmente após alguns dias. Ele recusou o pagamento e as despediu com um generoso suprimento de ervas medicinais. Olha que delicadeza. O livro é muito bem escrito, né? Então, nessa parte do, do livro aqui, os autores nos deixam para imaginarmos qual era essa queixa dessa mulher. Isso é uma sutileza narrativa muito, muito interessante, né? Então, ela estava com vergonha ali de dizer qual que era a queixa, mas ele, de modo gentil, foi perguntando, ela falou o que era, ele ajudou com as ervas, mas nós, leitores aqui, não sabemos. A maior parte do tempo de Sanguier era passado imerso nos textos religiosos. Após os outros monges se recolherem para dormir, ele continuava estudando à luz de velas. Eventualmente,
eventualmente deparou-se com um texto antigo que profetizava que o Norbulingka, o laboratório de verão do Dalai Lama em Lhasa, se tornaria um mar de sangue. Lhasa, previam os textos, tornar-se-ia um inferno de ferro. As palavras dessa sombria profecia voltariam à sua mente alguns anos depois, quando ele estava no telhado do mosteiro Drepung, com vista para Lhasa, e observava a artilharia chinesa bombardear o Nobulinka da cidade. Então, essa questão das profecias, inclusive da profecia da invasão, da anexação chinesa e de tudo que aconteceu depois, estão presentes nas diversas escolas do Bon, aliás, do Tibete, incluindo o Bon, né? E assim, então, terminamos o capítulo, já sinalizando o que vem pela frente, né? E agora chegamos no capítulo 7, que ainda vai nos contar um pouquinho da história de formação e de encontro desses monges que até este momento ainda não se conhecem os três, né? Por enquanto, a gente sabe que o Sanjay e o Santen são amigos, e agora vamos ter aí o encontro com o Yongtse Rinpoche, naquilo que o livro está chamando de a Harvard do Tibete. Inicialmente, os invasores chineses foram amigáveis com os tibetanos. Os soldados pagavam em moedas de prata pelos alimentos, ajudavam os camponeses na colheita e faziam questão de serem corteses e prestativos. Pagavam em dinheiro aos tibetanos que empregavam e aos comerciantes locais, impulsionando a economia da região. No entanto, a máscara de amizade dos chineses começava a cair quando Santen Karmai e Sanjie Tenzin estavam concluindo seus estudos com Horwa Aku, que é o tio do Santen, era o responsável lá pelo mosteiro onde eles estudavam. Um ano antes da graduação de Santen e Sanjie, Mao Tse-tung, sinalizou uma mudança na atitude chinesa durante um encontro com o Dalai Lama. Em 1954, os chineses convidaram o jovem Dalai Lama, o atual Dalai Lama, de 19 anos, a Pequim para cerimônias de inauguração da nova Constituição da República Popular da China. O Dalai Lama, determinado a colaborar com os chineses, se possível, chegou com uma comitiva de 500 pessoas para vários dias de celebrações. Durante um dos eventos, Mao levou o jovem Dalai Lama para o lado para lhe oferecer um conselho paternal. A religião é veneno, advertiu Mao. Externamente cortês, o Dalai Lama recuou por dentro, horrorizado com a advertência. Toda a sua vida estava entrelaçada com a religião budista. Era a religião, não o poder temporal, que mantinha os tibetanos unidos como povo. Isso é verdade, né? Nós vimos na história do Tibete que não havia praticamente uma administração governamental. Tudo se concentrava em Lhasa e cada região era muito autóctone, era muito distinta, era muito autônoma, melhor dizendo, né? E, e o que havia em comum em todos eles, em todas essas regiões, era apenas a religião, era apenas o budismo e, inclusive, o bom budismo. Praticamente todo tibetano via o Dalai Lama como seu líder espiritual supremo, tanto os Bonpos quanto os budistas. Nós vimos isso, né? Que inclusive os Bonpos mantinham a imagem do Dalai Lama e muitos hoje mantemos a imagem do Dalai Lama como um dos mestres em seus altares. A observação de Mao blasfemava contra a essência da nacionalidade tibetana. Mais perturbador ainda, suas palavras prenunciavam uma promessa quebrada. Após a invasão, Mao havia prometido respeitar a religião e as culturas tibetanas.
Os chineses, em geral, haviam seguido o plano de Mao de deixar as tradições tibetanas intocadas durante os primeiros anos após a libertação, como os chineses chamavam a invasão. A construção de estradas impulsionou o comércio e a introdução dos primeiros caminhões no país deu à China a aparência de líder em tecnologia e modernidade aos olhos dos tibetanos. Enquanto Santen e Sandié se concentravam em concluir seus graus de Geshe, os chineses finalizavam as estradas para Lhasa, facilitando o transporte de tropas e suprimentos militares e reforçando o controle chinês. A crescente confiança e o poder dos chineses começaram a corroer a política de tolerância religiosa declarada por Mao. Tropas começaram a desarmar tibetanos em Khan e Amdo, em preparação para um programa forçado de coletivização agrária. Em Khan, onde todo homem campa portava um rifle e uma espada, as confiscações causaram uma reação imediata, e os líderes locais enviaram uma petição de protesto ao Dalai Lama. Um oficial chinês com bloco de notas apareceu inesperadamente um dia na casa da família de Santen. Os chineses se sentiam superiores aos tibetanos, que consideravam retrógrados e ignorantes, e sua arrogância irritava profundamente os pais de Santen. Eles não ficaram satisfeitos com a visita do oficial e estavam relutantes em responder às suas perguntas pessoais, mas temiam que não cooperar pudesse ter consequências terríveis. Funcionários chineses uniformizados espalharam-se por todo o vale de Charcot para contabilizar a população, os tipos e os números de animais e o valor das propriedades de cada família. Estavam preparando o terreno para novos impostos e reformas sociais. Começaram a convocar os moradores para reuniões, geralmente nos mosteiros locais, onde faziam discursos contra os perigos da religião e a natureza predatória das classes superiores. Durante centenas de anos, as regiões de Amdo e Khan, no leste do Tibete, alternaram entre a independência ou uma sujeição nominal aos governos de Lhasa ou Pequim. Reverenciavam o Dalai Lama, mas prestavam pouca atenção a decretos de qualquer governo, fosse tibetano ou chinês. A presença de funcionários chineses em vilarejos remotos por toda Amdo demonstrava que os chineses não tolerariam mais o descumprimento de regras ditadas de capitais distantes. O Partido Comunista Chinês pretendia submeter todos os aspectos da vida tibetana, inclusive os mosteiros, à sua vontade. Não toleraria nenhuma visão que conflitasse com a versão oficial chinesa da realidade. A promessa de tolerar a religião era apenas uma tática de adiamento para permitir que os chineses fortalecessem sua posição. Eles atacariam quando estivessem prontos. Samten e Sandié se formaram em 1955, o ano da ovelha de madeira, 2 anos antes do previsto, devido à sua notável capacidade. Eles faziam parte da primeira turma de monges a receber o grau de Geshe de seu mosteiro, sobre os novos métodos de ensino introduzidos por Horwa Aku, o tio-avô de Samten. Os dois Geshes se ressentiam das restrições impostas pelas autoridades. O desejo de escapar da atenção indesejada dos curiosos oficiais chineses, combinado com a ambição e uma juventude sedenta por aventura, contribuiu para a decisão de Samten e Sandié de deixar o vale de Charcot. Antes que pudessem partir, Horwa Aku confiou uma missão desafiadora a Sandié. Pediu que ele percorresse a pé mais de 740 quilômetros até uma gráfica na cidade de Druktsur, uma perigosa viagem ao sul por territórios frequentados por bandidos.
Olha, depois eu vou conferir aqui, porque 740 quilômetros, não sei se foi algum erro de digitação, mas 740 quilômetros a pé é, é muita coisa, né? Mas de qualquer forma, era essa viagem aí para o sul até uma gráfica na cidade de Druktsur. Ainda mais desafiador, Horwaako queria que ele retornasse com uma cópia completa do Cânone Bompo, composto por 200 volumes impressos em blocos de madeira. Sanjay aceitou sem hesitação. Despediu-se, despediu-se, reuniu rapidamente os animais de carga necessários e desapareceu pela trilha. Reapareceu 6 meses depois. Então não está errado, né? 6 meses de viagem certamente foram aí 740 quilômetros de ida e volta. Ele reapareceu 6 meses depois, liderando mulas carregadas com textos, incluindo livros sobre rituais sobre o fundador do Bom, Tompa Shenrabi, e obras para a biblioteca de seu pai. Na semana passada, o Geshe-dema comentou sobre isso, sobre esse cânone do Bom, que exige uma biblioteca praticamente só para isso, uma pequena biblioteca só para isso. 200 volumes, naquela época, volumes de madeira, então isso foi levado para lá em vários animais de carga. O Geshe-dema comentava que hoje nós temos esses textos facilmente no celular. Toda a biblioteca do Bom, a gente consegue ter acesso no em nosso celular. Então, essa era que vivemos agora é uma era de muitas contradições, né? Porque é a era de degenerescência. Vivemos menos do que as eras míticas, as doenças, as guerras, estão todas aí, mas ao mesmo tempo os ensinamentos, e até por isso, até por termos mais necessidades, os ensinamentos hoje eles são muito mais acessíveis, eles estão abertos, eles estão disponíveis na palma de nossa mão, literalmente na palma de nossa mão. Com o retorno de Sandy, Horwaco aprovou o pedido dele de Santen para irem a Lhasa, estudarem em um mosteiro mais avançado e prestigiado. Era comum monges estudiosos aprofundarem seus estudos em um mosteiro maior, mas a maioria dos monges bons seguia para mosteiros bons em outras regiões do Tibete Central. Santen e Sanjie aspiravam chegar ao equivalente tibetano de Harvard, o mosteiro Drepung, em Lhasa. Bom, para ser mais honesto aqui, talvez eu diria que Harvard é o mosteiro Drepung Estados Unidos, né? A gente pode olhar também pelo ângulo dos nossos mestres de Santo Incendi. Eles não viam ali como Harvard, né? Eles viam como o grande centro deles, que é o mosteiro Drepung, e aí se eles olhassem para Harvard, eles poderiam falar, ah, ali está o nosso Drepung. De todo modo, o texto segue dizendo que Drepung era uma escolha ousada, não apenas pela reputação acadêmica, mas porque era administrado pela seita Gelug, os Gelupas, né? A mais dominante entre os budistas tibetanos. Como muitos budistas consideravam o Bon uma religião apóstata, uma religião separada, não havia garantia de que os jovens monges seriam bem aceitos. Lá no início do livro, nós vimos, né, essa história de perseguição do budismo hegemônico lá em relação ao Bon, mas também nós vimos que era uma história que em alguns momentos teve nuances. O quinto Dalai Lama já havia reconhecido o Bon como uma religião autêntica, uma religião búdica autêntica, que leva à iluminação, à liberação. E então, interessante aí a gente ver aquilo que a gente tem falado desde o início, né? Nada é branco no preto. Tem essas camadas cinzas que tornam a história real no final das contas. Santen e Sanjie temiam que os oficiais chineses desaprovassem monges viajando para a Lhasa. Sentiam o aperto gradual do controle chinês. Como seus vizinhos precisavam ter cuidado com o que diziam e com o que compartilhavam suas opiniões, sabiam que os chineses incentivavam os moradores a denunciar comportamentos antissocialistas.
Os jovens monges haviam aprendido a evitar qualquer conduta que pudesse despertar a suspeita dos oficiais chineses. Atrair o tipo errado de atenção poderia levá-los a serem rotulados como reacionários e submetidos a humilhações públicas, ou coisa pior. Para evitar levantar suspeitas, Santen e Sandier decidiram divulgar que estavam fazendo uma peregrinação à sagrada montanha Emei, do outro lado da fronteira, na China, a 6 dias de caminhada do Vale de Charcot. O Bon e o budismo compartilham grande parte da mesma geografia sagrada, e peregrinos de ambas as religiões se misturam nos mesmos lagos e montanhas sagradas. Os monges raciocinaram que os oficiais chineses provavelmente veriam com bons olhos uma viagem à China. Havia pouca chance de problemas políticos em um país imerso nos ideais comunistas. Seu verdadeiro destino secreto, Lhasa, era considerado antiético aos objetivos comunistas. Sandia e Santen juntaram-se a 4 outros monges para a jornada que começaria em Sangpan e desceria do Planalto Tibetano até o centro comercial chinês de Chengdu, próximo à montanha em meio. Eles seguiriam o sinuoso rio Minjiang, descendo a mais de 2.000 quilômetros do vale elevado até as planícies da província chinesa de Sichuan, enquanto o rio cortava as montanhas irregulares e nevadas de Min. Ao deixarem Songpan, podiam ver Chardung-ri, a montanha mais alta da cadeia, com mais de 5.500 metros de altitude. Para irritação de seus companheiros de viagem, Samten alugou um rickshaw por um curto trecho, porque nunca havia andado em um. O que é um rickshaw mesmo? Vamos ver se o Word aqui nos dá um sinônimo. Bom, se alguém depois. Aqui a gente já vai abrir para as perguntas, e aí se alguém puder dizer para a gente o que seria um rickshaw, mas parece que é um animal, né? Então, Santen alugou esse rickshaw por um curto trecho, porque nunca havia andado em um. A trilha era tão íngreme em certos trechos que o homem puxando um rickshaw. Ah, não, rickshaw é algum tipo de, de equipamento de transporte. Então, a pessoa que puxava esse rickshaw teve dificuldades em evitar que o Santen, o veículo, deslizasse em costa abaixo. Quando o rio finalmente se espalhou pela planície de Chengdu, a trilha os levou por arrozais verde esmeralda até a maior cidade que já haviam visto. Entraram em Chengdu por um portão nas muralhas antigas da cidade, com 10 metros de altura e 6 metros de largura no topo. Os monges ficaram maravilhados com os mercados movimentados da rua Shunxi, no antigo centro da província de Sichuan. É muito lugar, né, pessoal? Não dá pra gente decorar o nome de toda a região, de todos os rios, de todas as montanhas. Mas é interessante imaginar, conhecer esse, esses locais, né? O próprio Tibete. De Chengdu, seguiram para o leste, rumo à montanha Emei, com seus 3.000 metros. Ela é a mais alta das 4 montanhas budistas sagradas da China. Então, aqui, na verdade, a gente já está na China. Uma série de degraus de pedra subia pela encosta florestada até o Salão Punguan, um templo de 2.000 anos no cume dourado. Olha, um templo de 2.000 anos na China. Os monges bons subiram por 2 dias os degraus de pedras em direção ao céu para alcançar o templo mais elevado. Pararam ao longo do caminho para descansar e admirar alguns dos 30 templos situados na trilha. Alguns pequenos e ornamentados, outros com amplos pórticos e pátios pavimentados com grandes pedras. Próximo ao topo, visitaram um grupo de monges de uma seita budista chinesa desconhecida. Então, os budismos no Oriente são vastos, né? Inclusive na China, que é a base do Zen.
Mas ali eles não identificam, né? Uma seita budista desconhecida, então eles encontraram ali, e eles ficaram horrorizados ao descobrir que essa seita praticava automutilação. Muitas tradições religiosas praticam isso, né? Inclusive dentro de algumas partes do cristianismo, tem esse pessoal que se autoflagela. Os tibetanos, chocados, notaram que todos os monges chineses tinham cicatrizes rituais na cabeça raspada, e um deles mostrou com orgulho uma mão com 3 dedos amputados, oferecidos a uma divindade budista. Estou bem, disse o monge aos curiosos bompos. Não foi difícil fazer, disse esse monge dessa seita budista chinesa, né? Não sabia disso. Não sei se alguém tem alguma informação, mas são esses elementos históricos que vão tornando a nossa leitura rica, né? Vamos só ler mais esse parágrafo e terminar aqui, porque na última semana a gente passou um pouquinho do tempo e atrapalhou ali a organização do Yashidema. Não, então eu vou terminar aqui, porque ainda tem que fazer a dedicação, temos que recitar o mantra, temos que abrir o espaço para a pergunta. Então vamos terminar nessa parte meio tensa aqui da história, em que a gente conheceu aí esse encontro do Sanjay e do Santen com esses monges que se automutilavam. Deixa eu gravar aqui. Correspondência, referências, inserir comentário. Terminamos aqui. Aqui em 13/5. E continuamos na próxima semana, então. Antes de abrir as dúvidas aí, os comentários dos colegas, o Alejandro pergunta aqui, ele, ele se desculpa pela falta de informação histórica e ele tem uma pergunta, então, por isso. Não se desculpe, Alejandro, todos nós aqui somos estudantes no mesmo nível, estamos conhecendo juntos. Em algum momento, China fez perseguição de monastérios budistas no Tibete, e foi quando saiu é, em fuga o Dalai Lama. Sim, isso é verdade. No entanto, justo esse mês acabam de ir alguns companheiros de meditação em uma viagem de retiro. Alguns amigos do Alejandro, então, foram viajar. Eles foram para a China e eles compartilharam muitas fotos de templos budistas habitados por monges em alguma zona que conhecem como 5 montanhas. Também visitaram umas, como é que se chama? Covas mesmo em espanhol? Umas cavernas. Também visitaram algumas cavernas com muitas esculturas gigantes de Budas esculpidos na rocha. O que eles podem compartilhar, elaborar ou explicar desta aparente contradição? Bom, então o que o Alejandro está dizendo é o seguinte: ora, a história conta que houve perseguição dos chineses contra os mosteiros, inclusive tem histórias e registros, né, de destruição física mesmo. Muitos mosteiros bons foram de fato destruídos. O que acontece, Alejandro, é que, como a gente viu, está vendo desde o início, não ter essa história não é uma história de bonzinhos contra maus, não é uma história de vilões contra heróis. Essa é uma história do Sansara, é uma história de política, é uma história de governos, é uma história em que o Tibete, em um momento, invadiu a China, a gente viu que isso aconteceu, partes da China, e depois vice-versa. A gente viu que havia dominações e formas não, digamos assim, muito iluminadas do próprio governo de Lhasa com outras regiões do Tibete. Então, eu acho que a questão não é ver a história como uma luta de vilões contra é, heróis ou do bem contra o mal. É entender essas zonas cinzentas, né, essas contradições que por diversos motivos, vão explicar que muitos mosteiros
foram preservados e seguem preservados, ainda que, isso é facilmente dizer, ainda que sob o controle chinês. Não, esses mosteiros, certamente, eles não estão sob controle autóctone dos budistas. Quer sejam budistas chineses, quer sejam os budistas tibetanos, porque o governo chinês, seja por qual motivo for, qual justificativa for, melhor dizendo, ele mantém um forte controle sobre o, sobre as religiões. As religiões podem ser praticadas na China, mas a partir do ponto de vista de um controle do governo chinês. Então tem uma questão, inclusive, aí, um debate muito grande na própria Igreja Católica, porque lá a nomeação dos bispos se dá a partir de um acordo entre o governo chinês e o Vaticano. Então, o que explica essa aparente contradição que você chama a atenção, eu acho que é a própria história, que nunca é formada por vilões e heróis, ou por bem e por mal. Não existe essa dualidade, né? Em lugar nenhum, muito menos na história. Me permitiria responder assim a sua pergunta. Mas ele continua. Talvez estejamos falando de ramos ou escolas diferentes do bom. O que será que o Alejandro está querendo dizer aqui? Talvez estejamos falando de ramos ou escolas diferentes do bom, ou diferentes anos ou tempos da história. E neste caso, a pergunta seria: que passa com o budismo atualmente na China? Ok, ele estava seguindo a pergunta, né? Não creio que conserve o legado dos monastérios só como atrativo turístico. Sim, justo como expositor. Ok. Aí ele continua falando. Mas é isso, né, o Alejandro? Eu acho que a resposta vai, vai, vai por aí. E é uma resposta baseada naquilo que a gente está lendo do próprio livro, tá? Não sou um especialista nem no Tibete, nem na China. Colegas, vamos fazer a nossa, a nossa dedicação, que na verdade é o mantra de longa vida. Estamos dedicando todo esse ciclo de estudos para a saúde, a longevidade do Yongtse Rinpoche em função dos seus 100 anos. Mas antes, Felipe, eu pediria para você compartilhar, se você puder. Antes eu abriria a palavra aí para alguém que eventualmente tem alguma outra dúvida, algum comentário. Não? Então, vamos fazer de longa vida. Assim, Então, Tiago, oi, desculpa. Rosa. Ah, desculpa. Não, 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 pode. só falando do rickshaw, né, que você disse, não sei se alguém já escreveu, mas os rickshaws realmente são veículos de transporte que na época deviam ser puxados por animais, né? Mas depois, assim, eles foram indo, depois por bicicletas, motocicletas, assim, por motor também, hoje em dia, né? Mas sempre para transportar pessoas, assim. Na época devia ser carroça de madeira com animais Perfeito. puxando, né? Talvez seja uma espécie de carroça. Depois, se alguém conseguir alguma imagem e quiser compartilhar no nosso próximo encontro, essa visualização nos ajuda bastante a entender um pouquinho mais do contexto, da história, da cultura. Então, obrigado, Rosa, maravilha. É, Felipe, você compartilha conosco o mantra? Então, esse é o mantra da longevidade. é, o mantra de Rinzin, Tesma Rinzin, a gente pode visualizar esse mantra girando em nosso coração no sentido anti-horário, criando uma energia, uma luz que vai para cima como uma oferenda aos Budas, aos seres iluminados, e retorna até nós como bênçãos, como energia, energia de saúde, de longevidade, de força vital, e a gente recupera a nossa saúde, a nossa energia, e a gente manda essa energia e essa força vital também para o Yongtse Rinpoche, desejando que ele tenha vida longa, saúde, e a gente expande essa oferta dessa energia, dessa luz
que vem desse mantra para todos os seres. Então, por favor, Felipe. Sodrum agara mula tinam vado moye tse nye za. Sodro aga mula tinam vado moye tse nye za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse nye za. Sodro aga mula tinam vado moye tse nye za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse nye za. Sodro aga mula tinam vado moye tse nye za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse nye za. Sodro aga mula tinam vado moye tse nye za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse nye za. Sodro aga mula tinam vado moye tse nye za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse nye za. Sodro aga mula tinam vado moye tse nye za. Sodrum agara mula tinam vado moye tse nye za. Sodro aga mula tinam vado moye tse nye za. Até a próxima semana, pessoal. Quem puder ficar aqui agora para acompanhar o Geshe Dema e nossa prática de Cho.